Qual o papel dos líderes para apoiar as pessoas no meio da crise, principalmente depois dela? Será que as pessoas de diferentes gerações precisam também de respostas diferentes dos seus líderes? E o RH, qual que é o papel do RH para apoiar a curva de aprendizagem da liderança? Se você é gente que cuida de gente nas organizações, esse aqui é o seu espaço, é o seu canal. Na Wisework, a gente traz as temáticas mais quentes que tangenciam a área de RH e oferecem para você discussões fortes para a gente tratar a longevidade das pessoas e a longevidade das organizações. Vem comigo! De todos os importantes papéis de um líder, um deles é fundamental no período de crise. É pensar e estimular as pessoas a pensarem no day after, no dia depois de amanhã. É que está todo mundo extremamente ansioso, pensando qual vai ser o nosso novo normal. Tem uma notícia que é o líder que precisa dar, se é que as pessoas ainda não têm. Não existe essa coisa de novo normal. A gente demorou bastante tempo, foram passos lentos para a gente compreender o caráter de incerteza que faz parte desses tempos. A gente se apoia nas certezas, até por uma maneira neural de se relacionar com o que é comum, com aquilo que a gente já sabe fazer e faz bem feito, mas na prática o que a gente tem é um cenário de imprevisibilidade crescente. O que a crise fez foi trazer essa imprevisibilidade a um nível extremo num curto espaço de tempo, nos obrigando, nós, líderes, colaboradores RH, a nos reinventar para dar conta do recado. A grande questão é que o líder precisa observar tanto o jogo que está acontecendo fora dele, nesse cenário que ainda é caótico, quanto observar os jogadores, as pessoas da organização. Elas voltarão completamente modificadas. Elas não são mais as mesmas. Depois de tantas experiências, depois de tanto aprendizado, as pessoas mudaram. Uma pergunta que fica é o quanto que a organização está preparada para acolher essa mudança, para absorver e aproveitar essa mudança. Um dos aspectos que provavelmente vai acontecer, e é muito forte, é que as pessoas estão carregando um medo latente da sua empregabilidade, do seu processo de aprendizado ao longo da vida. Então, se alguém ainda acreditava na estabilidade de cargos, na estabilidade de empresas, ficou evidente que isso não existe. O que a gente viu foram empresas que vinham num longo crescimento, parando grande parte das suas atividades, a gente viu segmentos inteiros quebrando e isso provavelmente ainda vai repercutir por muito tempo. Então, o que fica é a certeza do incerto. Isso gera uma inquietude muito grande, né? Nossa mente adora coisas que a gente prevê, compreende, faz bem. Nosso cérebro adora repetir. Nosso cérebro adora funcionar no modo automático. Então, é um desafio especial, carinhoso e cuidadoso, tanto para o líder quanto para o RH, compreender esses novos medos das pessoas, atuar sobre esses novos medos no sentido de colaborar, de trazer soluções, de dar escuta. Então, uma dica importante para esse período é não fuja, não negue os medos que estão aí. Eles vão continuar influenciando tanto os comportamentos das pessoas quanto os resultados delas. Ouçam, acolham, vamos ser mais humanos nesse momento, né? Além dos novos medos, as pessoas também vão carregar novos aprendizados. Então, se a pessoa já vinha em um histórico de trabalho remoto, se ela já tinha absorvido algumas transformações digitais, isso fica menos latente, mas aquelas pessoas que foram forçadas ao home office, que estão em home office forçado, não planejado, essas pessoas tiveram que se reinventar numa velocidade que, apesar das crises todas que a gente tem acompanhado, é bela de se ver. Né? Pessoas aprenderam tecnologias que talvez ficassem muito tempo em processo de desenvolvimento. E ao aprender essas coisas novas, ao lidar com esse cenário desafiador, elas também têm uma tendência natural de querer implantar essas metodologias novas, esses aprendizados no dia a dia de trabalho. Será que o RH e o líder estão abertos, estão dispostos a ouvir e a acolher essas novidades? Ou será que a gente está super preocupado lá no nível tático a redesenhar processos e entregar esses processos prontos para as pessoas? Então, um ponto de atenção extremamente importante para o líder e para o RH é se preparar para absorver esse aprendizado. Isso, inclusive, pode ser um ativo importante para a empresa num momento tão desafiador como esse.
Além de novos medos, além de novas competências, as pessoas carregam novas demandas, novos desejos. Se ela vinha de um formato de trabalho todo quadradinho, com tempo separado para tudo, tempo para acordar, tempo para ir para o trabalho, tempo para trabalhar, para comer, para voltar para casa, para relacionar-se com a família, para se divertir, a gente percebeu que há risco disso não funcionar muito bem e que talvez a gente tenha que reinventar as nossas maneiras de se organizar com a vida e com o trabalho. E aí acontece uma coisa linda, né? As pessoas provavelmente descobriram que elas têm outros interesses além do trabalho. Existe vida além do trabalho. A identidade delas está além do trabalho. Se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, além de acompanhar os nossos próximos vídeos, eu te recomendo o trabalho da Cecília Xavier. É uma grande amiga e parceira que fala muito da qualidade das nossas atividades, da importância de ter atividades significativas que estão além do trabalho, embora a gente reconheça que o trabalho vai continuar tendo esse papel primordial nas nossas vidas, mas ele não pode ser o único. Então, o que aconteceu nesse processo de crise, nesse processo de home office forçado e de mudança e reajuste, é que as pessoas foram obrigadas a perceber como que elas vão convergir elas mesmas com o trabalho. E novidades chegaram. As pessoas foram fazer cursos diferentes, foram fazer aula de dança, foram aprender como ensinar brinquedos novos para as crianças, enfim, elas voltam com o desejo de continuar com o lado bom dessa experiência. Isso talvez modifique completamente o que a gente considera nas organizações como benefício, como compensação, como estrutura de cargos e salários. Pode ser que o que é valor para as pessoas hoje seja completamente do que a gente acreditava que era antes. Pode ser que a gente tenha que rever o que a gente acredita que é valor para as pessoas. Um líder atento é um líder que vai conseguir perceber, no meio dessa crise, o que realmente importa para cada um dos seus colaboradores na sua individualidade. E aí, talvez ele tenha que migrar entre seus estilos de liderança, entre os estilos de liderança. Talvez aquele jeito de ser e fazer que ele sempre teve não funcione mais. Uma empresa que era muito rígida, uma empresa que tinha um modelo de trabalho muito quadrado, pode não permanecer funcionando da mesma maneira. E aí a liderança mais hierarquizada, mais verticalizada, que funcionava muito bem, talvez não funcione. O líder de hoje, que é o líder de amanhã, precisa estar atento a si mesmo tanto quanto ao outro. Da mesma forma que ele vai dar atenção para as mudanças que as pessoas trazem para a organização, ele vai precisar ficar muito atento para as mudanças que ele mesmo vai ter que fazer para dar conta desse cenário. A gente não vai fazer aqui um tratado sobre teoria da liderança, mas é bacana perceber que não é a primeira vez que a gente tem que se rever. Houve um tempo em que o líder acreditava, e todos nós acreditávamos, que ou você nascia líder ou não. Isso era nato. A gente demorou 20 anos, aí, a partir da década de 40, para conseguir descobrir que as competências do líder, as habilidades, poderiam ser desenvolvidas. E olha como o RH ganhou com isso, né? Porque a gente pôde construir como RH ferramentas, instrumentos, metodologias para apoiar o desenvolvimento dos líderes. Depois a gente percebeu que só desenvolver essas habilidades poderia não ser suficiente. Afinal, uma coisa que funciona muito bem no contexto pode não dar muito certo em outro. Então a gente começou a questionar, todos nós, como é que a gente poderia aplicar as diferentes competências e as habilidades em contextos diferentes, que estilo era necessário para apoiar e conduzir as pessoas para a sua melhor versão e para os melhores resultados. Tudo isso nos leva a imaginar e a aceitar que os estilos de liderança são múltiplos e que talvez a gente tenha que se dar, né, ao trabalho de modificar as próprias práticas. O RH precisa ficar muito atento a isso, ao quanto o líder está olhando para si mesmo, ao quanto ele carrega de ansiedade para ter que lidar com tantas mudanças, a das pessoas que ele cuida e a dele mesmo. Nesse exercício de prestar atenção nos jogadores desse cenário, nos nossos colaboradores, nas pessoas, a gente precisa também aceitar a diversidade que elas carregam, naturalmente, para o ambiente de trabalho. A gente não vai ter espaço aqui nesse vídeo para falar com muito detalhamento de todas as características das gerações, mas é extremamente importante que o líder perceba que é comum entre as pessoas absorverem características da sua geração.
respeitando todas as individualidades e correndo o risco de ser muito simplista nesse recorte que a gente vai fazer, eu acho importante que RH e líder pensem em quem são as pessoas que estão na organização nesse momento, de que geração elas vêm, que valores elas carregam, que características elas carregam. Porque uma vez entendendo esse movimento mais amplo que caracteriza as pessoas de forma geracional, um outro exercício depois vai ser ir na individualidade das pessoas e entender o que é importante para cada uma. Então vamos primeiro para esse exercício, que é o mais amplo, que é o das gerações. A gente vai trazer aqui 3 gerações que a gente considera como gerações da juventude, gerações que reconheceram a existência de uma categoria, de um tempo de vida chamado juventude. A primeira delas são os baby boomers. Eles hoje têm ali pouco mais de 60 anos, de 60 a 80 anos, eles nasceram no pós-Segunda Guerra Mundial e eles estão, em sua grande maioria, muito mais vulneráveis a esse ambiente conturbado de trabalho por várias razões. Em primeiro lugar, essas pessoas hoje são consideradas o grande público vulnerável, eles inclusive estão categorizados como grupo de risco, independente da sua condição de saúde. Então, a gente tem um aspecto que é o aspecto pessoas maduras, 60 a mais, na vivência e no combate à Covid-19 e toda a fragilidade que a sociedade está atribuindo a eles, em parte real e em parte nem tanto, mas que é um fato e a gente tem que lidar com ele. Essas pessoas estão em confinamento, essas pessoas estão mais resguardadas pelo confinamento. Outra questão ao lado disso é o quanto essas pessoas têm pouco acesso ao mercado de trabalho por várias questões. Já se aposentaram, nunca trabalharam, têm dificuldade de voltar. Tem várias questões aqui que a gente vai inclusive problematizar ao longo dos próximos vídeos, mas fato é que a probabilidade do público 60+ estar empregado hoje é menor. Ainda assim, você, líder RH, pode ter uma pessoa ou várias pessoas 60+ no seu quadro. Então vai aqui algumas dicas para que a gente compreenda mais essa pessoa e possa tomar decisões que sejam favoráveis a ela. Uma característica muito forte dos baby boomers, das pessoas com mais de 60 anos, ali até os 80, é a valorização da responsabilidade, da entrega, da certeza, da durabilidade, daquilo que pode ser repassado para frente com segurança. Essa é uma geração que valoriza muito a estabilidade. Então, para essa geração, o instável é quase inaceitável, é difícil de compreender. Do lado de cá, cabe a nós uma relação humana, uma relação direta com essas pessoas para compreender como que elas estão passando por isso e se elas estão em confinamento e não podem ir para o trabalho, pode ser que o nível de aflição e sofrimento seja muito grande por conta do senso de responsabilidade. Então, compreender como que esse público está lidando com o confinamento e com o trabalho, se eles estão numa relação de empregabilidade, é fundamental para reduzir a ansiedade dessas pessoas. Né? Quais são as atribuições que ela de fato vai ter que executar em confinamento? Deixar isso claro para elas, dialogar com elas, escutá-las vai ser extremamente importante para que elas não acreditem que, além de confinadas, elas estão falhando com as suas responsabilidades. Logo depois dos baby boomers vem a segunda geração de juventude, que é a geração X. A geração X, quando jovem, aprendeu a questionar os status quo, aprendeu que se esforçando muito, objetivos grandes poderiam ser alcançados. É a grande geração competitiva. Hoje, a geração X está ali entre os 40 e os 60 anos. Eles têm ainda essa pegada forte do vestir a camisa, né? E eles têm uma necessidade grande de ver quais são as respostas do seu trabalho, quais são as recompensas que eles têm. Grande parte do que a gente construiu nos últimos anos, como área de desenvolvimento de talentos, como compensation and benefits, como cargos e salários, está muito pautado nas necessidades, nos desafios, nas demandas dessa população da geração X. Essas pessoas, por mais que elas já estivessem adequadas às transformações digitais, já estivessem aprendendo a usar ferramentas tecnológicas para trabalho remoto, para conexão global, essas são pessoas que viveram a transição, o período antes das transformações tecnológicas e o período de início dessas transformações. Essas pessoas em casa estão com um desafio especial de lidar com os filhos. Elas tinham tempos de trabalho organizados, já tinham um fluxo de carreira sendo construído com as suas organizações e isso cai por terra. A ansiedade pode ser justamente com como é que vai ser o meu futuro, como é que eu vou me estabelecer. E aí elas têm agora os filhos em casa. E os filhos em casa geraram também uma desestabilização desse processo. Escutem a geração do vestir a camisa,
vejam como é que eles podem contribuir com os aprendizados que tiveram, mas principalmente entreguem para eles planejamentos de curto prazo em que eles consigam se estabelecer e se estruturar de novo numa visão de crescimento. Logo depois da geração X, tem a geração Y. Eles também são chamados de millennials, né? Os jovens do milênio, da virada do milênio. Eles têm ali entre 20 e no máximo 40 anos. É uma geração que já se desenvolveu no meio, no ápice ali do fluxo da transformação digital, são extremamente ágeis. E o que era muito importante para a geração X, como carreira, como cargo, como estabilidade, isso não tem muito valor para a geração Y. A geração Y está mais preocupada em ver significado, em ver sentido nas coisas. Eles, inclusive, são capazes de questionar todo o status quo se eles acharem que o resultado pode ser alcançado de outra forma. É uma geração que vai passar por essa crise supostamente com mais leveza. É como se viver o processo que a crise nos impõe fosse natural. Não é bem assim, é uma geração que tem uma ansiedade muito grande e está vivendo alguns desafios também, é preciso olhar para eles com atenção. Um desses desafios é que se eles têm muita autonomia ou tinham muita autonomia, agora em casa com seus pais eles estão lidando com a falta de autonomia, com a falta de controle do próprio tempo, do próprio espaço. E isso é algo que causa um desconforto muito grande para a geração Y. RH e líderes precisam observar como fazer essa transposição, como entregar desafios para que eles consigam cumprir e como não tirar a autonomia deles. Talvez dar autonomia para novos processos, para criação, para participar de núcleos de estratégia seja importante para que esse grupo consiga transitar com as competências que eles desenvolveram de forma tão bacana. Liderar para o pós-crise, liderar para o day after, liderar para aquilo que acontece depois que tudo acaba ou quando esse novo normal chega, se é que existe um novo normal, é reconhecer as pessoas como indivíduos, é acolher aquilo que as pessoas têm de mais importante, que é quem elas são de verdade. Isso é um desafio, né? Se a gente pudesse desenhar de todos os modelos que existem, aquele que mais parece fazer sentido nesse momento seria o da liderança transformacional. Você já ouviu falar em liderança transformacional? Vamos falar um pouquinho dela, vamos ver o que é. Líder transformacional é aquele que consegue construir as bases da mudança junto com os colaboradores. Diferente daquela visão hierárquica mais tradicional de que quem pensa o dia de amanhã é o líder e os outros, os colaboradores, são responsáveis por executar aquilo que ele pensa, na perspectiva transformacional isso acontece de forma colaborativa. E cabe ao líder encantar, envolver as pessoas numa visão do que pode acontecer de grandioso no futuro. Isso tem muito a ver com a maneira como a geração Y se sente mais confortável de ser liderada, de ser gerenciada, mas diz também da característica dos nossos tempos, de quando a gente assume a instabilidade, o inesperado, o fluido como características do dia a dia. É por isso que eu sempre digo que esse novo normal talvez não chegue. É porque o que a gente chama de normalidade, na prática, já não vinha existindo há muito tempo. O líder transformacional vai conseguir não só visualizar o day after, o dia depois de amanhã, como inspirar as pessoas para que elas visualizem novidades, cenários positivos, se inspirem, se engajem na causa da empresa, que está muito além delas mesmas. É por isso que existem 4 características marcantes desse líder transformacional. E a primeira dessas características é o carisma. O carisma está muito ligado a oferecer para as pessoas uma visão maior que elas, uma visão e uma missão que ultrapassa a entrega objetiva do trabalho. O líder carismático seduz, envolve, comove, emociona, e isso faz toda a diferença em momentos em que as pessoas estão sem esperança, em que as pessoas têm medo, elas não sabem o que vem pela frente. A segunda grande característica do líder transformacional é a inspiração. Além de oferecer uma visão, ele também oferece um desafio que é maior do que poderia ser. É um desafio que está além de uma entrega objetiva. De certa forma, a inspiração está muito ligada ao carisma porque oferecem para as pessoas perspectivas de futuro e de entrega que tem a ver com legado, com o seu propósito. Isso é muito rico e faz sentido, especialmente se for verdadeiro, né? Porque aí a gente pode ultrapassar o lugar da organização como um lugar somente de lucro para os seus acionistas, se for uma empresa, para ser uma organização corporativa que oferece um bem-estar social, um bem-estar para os seus colaboradores e uma mudança social efetiva.
A terceira grande característica da liderança transformacional é a estimulação intelectual. Significa que o líder valoriza o pensamento, o desenvolvimento de inteligência para a tomada de decisão. Claro, colaborativa porque é uma característica do cenário, mas é muito forte que o líder transformacional espere dos seus colaboradores que eles sejam parceiros nessa tomada de decisão, que eles deem conta de argumentar, de refletir, de ter uma visão crítica. A quarta característica significa dizer que para o líder transformacional, por mais que ele considere características globais, como as gerações, cada pessoa é única. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser acolhida naquilo que é mais essencial, naquilo que é mais individual. E o conjunto dessas quatro características parece realmente fazer muito sentido para tempos incertos, para tempos em que a gente aceita a incerteza como uma verdade absoluta. Então, longe de querer dizer para cada um líder qual que é o modelo de trabalho que ele precisa ter, é muito mais aqui um esforço de compartilhar com vocês um modelo que tem um vínculo próximo com as necessidades gritantes dos tempos atuais e com o perfil da maior parte dos colaboradores que estão se desenvolvendo agora. E enquanto as organizações vão aprendendo a respeitar a diversidade, as individualidades humanas, a trazer isso como grandes ativos da organização, ao mesmo tempo em que o líder vai aprendendo a se reinventar para apoiar a reinvenção da organização, a estrutura talvez precise ser revista. Pode ser que o que a gente chamava de governança até aqui tenha que ser alterado, né? Quem é que vai participar das decisões a partir de agora? Quem é responsável pelo quê? Como é que a gente redistribui os fluxos de comunicação interna? Como é que a gente diz da estratégia? Como é que a operação se comunica com o nível estratégico para dizer o que aprendeu, o que pensa? Como é que as diferentes gerações distribuídas nas diferentes estruturas vão contribuir juntas, vão colaborar, vão trabalhar dando o seu melhor para que a organização consiga se superar? São desafios que a gente está passando por eles agora e a gente vai continuar passando e as soluções vão sendo trazidas. Muitos estudos vão nos ajudar nisso e a gente tem vários vídeos no canal para falar. Da mesma maneira que as organizações estão aprendendo a acolher a diversidade, a individualidade das pessoas como grandes ativos, é extremamente importante que o líder continue se revendo e revendo a própria organização. Será que a sua estrutura de governança, será que a sua relação entre os três níveis, estratégico, tático e operacional, estão aptos e favoráveis para que as pessoas contribuam na sua melhor versão? A gente precisa refletir sobre isso, né? A nossa visão sobre crise precisa ficar mais amadurecida. Tem um teórico que vai trazer isso com muita força, traz inclusive a linda reflexão sobre pensamento complexo, e eu adoro, que é Edgar Morin. Ele fala que a gente pode ver a crise na perspectiva dos desvios ou das tendências. Quando a gente olha sobre a visão dos desvios, a gente fica sempre muito preocupado em realocar as coisas, né? Tem algo desviando, isso nos gera uma crise e a gente precisa consertar. Mas uma outra perspectiva é das tendências. A gente não precisa consertar uma tendência, a gente precisa compreender e atuar sobre, se ajustar, se adaptar. Então, o primeiro ponto da reflexão de Morin que eu quero trazer para a nossa temática liderança diante da crise é: precisamos ver as tendências que estão ao nosso redor, as tendências que nos dizem qual é o melhor caminho potencial. E, se possível, e rapidamente, unir forças com os nossos colaboradores para criar respostas efetivas e rápidas. Um outro olhar muito sensível que Morin traz sobre esse tema é a nossa relação com a crise, que passa tanto por uma resposta positiva a ela, que é criativa. Então, no ápice da crise, a gente tende a criar respostas rápidas, a gente tende a aprender, a gente inova, e isso é muito positivo. Mas, da mesma forma, a gente fica com uma expectativa de rapidamente voltar para o normal, fazer tudo ser estável de novo. Tá aí nossa pérolazinha, né? E falamos dela já, não é novidade aqui nessa conversa, que o líder do futuro é o líder do inesperado. O líder do futuro precisa aprender a olhar para o cenário sem susto. Ele precisa compreender que os ciclos da vida e dos negócios continuam acontecendo e que quanto mais aberto ele estiver para compreender, contemplar e atuar e interagir com o inesperado, maiores serão as respostas, melhores serão as respostas e maior a probabilidade de sustentabilidade das organizações. Que sejamos então líderes do inesperado e que o RH ajude os líderes a fazerem essa ponte de uma forma linda, produtiva e que nos mantenha mais leves e saudáveis diante das mudanças.
E aí, gostou das reflexões de hoje, do nosso papo? Tem alguma coisa para comentar? Como é que está acontecendo aí na sua organização? Os seus líderes estão prontos? Estão se sentindo aptos para esse momento de mudança? Como é que estão as gerações aí dentro? A gente está conseguindo se comunicar de formas diferentes? Deixa aqui seu comentário, continua conversando comigo, não deixe de assistir os próximos vídeos, porque é por meio dessa troca que a gente vai continuar sinalizando o que realmente importa para o RH do século XXI. Vamos juntos nessa jornada. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!